Jesus veio fazer de mim tudo aquilo que ele diz que eu devo ser. E então eu posso ser enviada por Jesus para que outros possam experimentar essa verdade em sua vida, experimentar a graça de Deus fazendo de mim tudo que Jesus diz que eu devo ser. O processo precisa começar comigo, precisa começar com você, porque o ministério flui de quem nós somos, não do que fazemos. Deus unge pessoas, Deus não unge estratégias. E em Mateus 10, versículos 1 a 16, nós vamos perceber características de um discípulo de Jesus. Um discípulo que, para ser enviado, que ouve e obedece às instruções de Jesus. E essas características, elas são critérios chaves usadas por Jesus na seleção dos seus discípulos. Estamos aqui para mais um discipulado na vida. O módulo que estamos compartilhando é o módulo Seleção em quem investir a nossa vida da Bíblia do Estudo do Discipulado. Fique comigo. Uma das primeiras características que queremos olhar de um discípulo de Jesus para ser enviado, um discípulo que ouve suas instruções e que encontramos em Mateus 10, versículo 1 a 16, é que eles são chamados. Sim, Jesus diz, tendo Jesus chamado seus discípulos, assim diz Mateus 10. Preciso ser de Jesus para ser enviada por Jesus. Ser de Jesus pressupõe um relacionamento de intimidade, um relacionamento a partir do qual eu experimento não só a salvação em Jesus, mas eu também experimento o senhorio de Jesus em minha vida. Uma transformação para estar à altura do chamado do envio que ele tem para mim. Segunda característica, recebem autoridade. Deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Os discípulos reconhecem que Jesus tem autoridade e por isso Jesus pode lhes dar autoridade. A tarefa para a qual Jesus o estava enviando exigia mais do que habilidades humanas, mais do que técnicas, mais do que competências humanas. Por isso era necessário que essa autoridade viesse de outra fonte que não fosse deles mesmos, de Jesus. Jesus deu-lhes autoridade. E esses serviços tinham que ser prestados de graça. Este servir ao outro, a partir da autoridade, do poder recebido, servir ao outro, eram prestados de graça, sem receber nada. Em troca, pois sua autoridade era recebida da mesma maneira. Quero dar um exemplo de autoridade. Um guarda de trânsito, de uma estatura mediana, 1,70 m, 1,80 m, quando ele para na pista e acena com a mão, dá sinal para um caminhão enorme parar, esse caminhão obedece, não por causa do tamanho do guarda, mas por causa da autoridade do policial do guarda, que está indicando para ele parar. Esta é a realidade de quem é enviado por Jesus, porque recebe autoridade de Jesus. Uma das características, reconhecer como discípulo que Jesus tem autoridade e ele é quem me dá autoridade para servir. Terceira característica, são enviados. Jesus enviou esses 12, diz Mateus 10. Após os 12 serem mencionados pelo nome em Mateus 10, eles são enviados. A clareza de quem são e da relação de Jesus, são discípulos de Jesus e são enviados por Jesus. Ser enviado para que outros experimentem aquilo que eles estão experimentando, sinais do reino de Deus. Ser enviado para que outros experimentem o que eu estou experimentando em minha relação com Jesus. E isso vai além de um ensino cognitivo, experimentar Jesus.
Na caminhada de discipulado, eu levo outros a experimentar Jesus e não somente a ensiná-los sobre Jesus. Quarta característica que podemos observar em Mateus 10, de um discípulo que ouve as instruções de Jesus e é enviado por Jesus. Ouvem instruções. Diz Mateus 10, dando-lhes as seguintes instruções. Obedecer às instruções possibilitou que a autoridade que eles receberam pudesse ser exercida. E o resultado final acabou sendo as pessoas sendo abençoadas. Era aquilo que era esperado que acontecesse. Por quê? Porque a obediência possibilitou que a autoridade fosse legitimada. A obediência nos coloca neste lugar, para que possa fluir de nossa vida por meio da autoridade que nos é dada por Jesus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de fazer discípulos. Essa autoridade flui por meio da nossa obediência. Quinta característica observada em Mateus 10, tinha uma mensagem definida. Diz Mateus 10, pelo caminho preguem que está próximo o reino de Deus. Uma mensagem definida para anunciar. Os sinais seguiriam, mas uma mensagem para anunciar. Como Mateus 28 tem definido sua mensagem, como você tem anunciado a salvação em Jesus e o caminho do senhorio de Jesus na vida das pessoas por meio do discipulado. Sexta característica de um discípulo que ouve a Jesus e é enviado por Jesus, caminham pela fé. Nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do alimento, diz Mateus 10. Eles se permitiram ser sustentados pelas pessoas que eles encontravam. Se permitiram colocar-se debaixo da providência de Deus, de um Deus que os sustenta por meio das pessoas para os quais eles foram enviados. E sétima característica, fazer uma seleção contínua. Eles foram enviados e Jesus diz assim, se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir a palavra de vocês, uau, se não quiser e nem ouvir, eles deviam ir adiante. Nem sempre vão ser bem recebidos, diz Jesus para os discípulos. Jesus diz que quem é minha ovelha, ouve a minha voz, diz Jesus. Um dos critérios de Jesus na seleção e na escolha dos discípulos é escolher em quem investir mais na vida deles, é ouvir a sua voz. Escolher com quem vou caminhar, é escolher em quem eu vou investir mais, discipulando essa pessoa ou caminhando num microgrupo de discipulado com ela, num discipulado mútuo. Então, quem ouve nossa voz é um dos critérios de seleção de Jesus. Dentre todos os critérios chaves que podemos perceber em Mateus 10, quero destacar 3, que ao mesmo tempo que eu desejaria ver num discípulo no qual eu investiria, eu quero ter como característica em minha vida como uma discípula que é enviada por Jesus. De todos esses que vimos aqui, primeira que eu destaco é disciplina de ouvir a Deus. Como expressão de uma profunda dependência de Deus. Ser de Jesus e ser enviado por Jesus pressupõe que eu ouço a Jesus como meu bom pastor, que eu ouço ao Pai. Dependência de Deus, ouvindo a Deus, discernindo sua voz, discernindo sua vontade, deixando Ele compartilhar o seu coração comigo. Segunda característica, ser ensinável. Ser aberto a mudanças, deixando a graça de Deus transformar sua vida. Essa pessoa sente um chamado e tem uma convicção divina para caminhar comigo porque ouve minha voz. E por isso ela ouve minha voz. Porque ela tem uma convicção divina de que Deus a está dando para caminhar comigo. Seja no microgrupo de discipulado, em discipulado mútuo, seja em assessoria. Ela ouve minha voz, porque ela tem uma convicção divina. Ela é ensinável e tem uma convicção divina de que Deus quer levar ela a crescer. E que Deus tem escolhido este caminho de caminhar comigo e eu com ela, crescendo com ela e ela comigo.
E terceira característica de todas as que ouvimos aqui em Mateus 10, que eu quero destacar, de quem eu gostaria de investir minha vida mais e que eu quero ter essa característica para que pessoas investam mais em minha vida, é ser multiplicador. Intencionalmente procura investir em quem vai multiplicar. Não só discipula outros, mas lidera, elevando outros para serem multiplicadores. Ser alguém que intencionalmente não só faz discípulos, mas discípulos que são discipuladores. Então, nós vimos aqui nesse momento, nesse compartilhar do vídeo, que no processo de seleção de discípulos é preciso discernimento e não nos impressionarmos com a ponta do iceberg, porque o que derruba o navio é a parte do iceberg que está oculta. Nós precisamos discernir em quem vamos investir nossa vida numa relação de discipulado, seja mútua ou vertical, um a um. Por isso, selecionar em quem investimos a nossa vida é um processo e precisa ser resultado de ouvirmos a voz do bom pastor, nos dando discernimento, para que possamos orar como Jesus em João 17. Aqueles que tu me deste. Seja num microgrupo de discipulado, seja na igreja local discipulando líderes, precisamos ter essa convicção divina. E ela é resultado de um processo de seleção com êxito. Um abraço.